Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Você que está em casa, também receba essa paz, que ela venha estar sobre a sua vida, não somente nesta noite, mas para todo sempre, que venha permanecer na sua vida. Louva a Deus por mais uma oportunidade em que o Senhor tem nos concedido para estar ministrando a palavra do Senhor. Louva a Deus pela vida do pastor Misael, que Deus abençoe a vida do Senhor, a vida da sua esposa também, do nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos aqui nessa noite, do nome de Jesus. E Deus tem preparado uma palavra para o seu coração. Você que tem a sua Bíblia, livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, para a nossa meditação aqui nessa noite, no nome de Jesus. Deus, Ele é fiel, e a sua misericórdia dura para sempre. Livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo 18. Aleluia. Assim vai dizer a palavra do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que na qual há excesso ou dissoluções, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, mais um momento, ó Pai, em clamor ao Senhor, ó Deus. A Tua palavra, Senhor, já foi lida aqui nessa noite. E agora, ó Deus, eu peço ao Senhor o posicionamento, ó Deus, e o direcionamento do Teu Espírito para ministrar a Tua palavra aqui nessa noite. Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com quem está em casa, ó Deus, com quem está aqui nessa noite. A Tua presença, meu Deus, a Tua graça, ela não escolhe hora, não escolhe momento, não escolhe local. Mas, ó meu Deus, meu Pai, o Teu Espírito Santo está esperando apenas um coração, ó Deus, aquebrantado e aberto, para que a palavra possa entrar, ó Deus, e transformar no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Irmão, escute bem, você que está em casa, você que está aqui nessa noite. Quando eu abro minha Bíblia e vejo o apóstolo Paulo se referindo ao Espírito Santo, meu coração logamente se alegra. E eu, estando em casa, parei para estudar sobre o Espírito Santo, e vemos a manifestação do Espírito Santo desde o princípio da criação do mundo. Desde o livro de Gênesis, o Espírito Santo de Deus, ele se faz presente. A Bíblia vai relatar lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que quando Moisés escreve o livro de Gênesis, ele vai relatar da seguinte forma, dizendo que a terra era vazia e sem forma, mas o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Eu aprendo que o Espírito Santo de Deus, olha que coisa interessante, quando Moisés escreve isso lá no capítulo 1, versículo 2, ele está dizendo que a terra era vazia e sem forma, havia apenas trevas, mas o Espírito de Deus não desistia de se mover sobre as águas. E eu aprendo algo muito interessante com isso, porque o Espírito de Deus, ele não tem hora certa, ele não tem local certo, ele sempre está disposto a mover na vida de alguém. Basta alguém estar de coração aberto para o Espírito de Deus mover e entrar sobre aquela vida. O apóstolo Paulo está dizendo: não vos embriagueis com vinho, mas vos enchei-vos do Espírito Santo de Deus.
Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus não é aquele que canta mais bonito, não é aquele que prega mais bonito, não é aquele que tem teologia, oratória, não. Aquele que é cheio do Espírito Santo é aquele que está de coração aberto e busca a Deus, e busca a presença, que busca a graça, que busca o renovo. E eu sei que tem alguém que está em casa, que está me ouvindo aqui nessa noite, e eu abro a minha boca sobre a tua vida, como um profeta da parte de Deus. O teu ministério, a tua casa, a tua família, mesmo que ainda tenha decaído, mesmo que ainda esteja à falência, mas ainda tem presença. Se tem presença, tem Espírito. Se tem Espírito, não tem desistência. Aleluia. O Espírito de Deus, ele não só se manifesta sobre o Novo Testamento, assim também como no Velho. Jó 33:4, e o Espírito de Deus me fez a inspiração. O Espírito de Deus, ele deu a vida e a inspiração. O Espírito de Deus, escute bem, você que está em casa e você que está aqui nessa noite. Para o Espírito Santo encher ou revestir uma pessoa, ela não precisa de ter um carro bonito, ela não precisa de ter uma roupa fina, ela não precisa cantar bem ou pregar bem, não. Eu vejo o apóstolo Paulo dizendo: apenas seja cheio do Espírito. O apóstolo Paulo não está dizendo: aquele que tiver tal coisa, esse sim será cheio do Espírito. Não, o apóstolo Paulo está dizendo: apenas seja cheio do Espírito. Porque o Espírito de Deus, ele foi enviado por Cristo. O que Jesus vai dizer? Filho, eu partirei para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Irmão, você que está em casa, você que está aqui nessa noite, deixa eu ser um profeta de Deus na sua vida aqui nessa noite, porque Deus fala para alguém: ainda que você não tenha a melhor roupa, ainda que você não tenha o melhor carro, ainda que você não cante bem ou pregue bem, mas você ainda tem presença. Quem tem presença é diferente, quem tem presença é revestido, quem tem presença é cheio e é totalmente dependente do Espírito. É totalmente dependente do Espírito. O apóstolo Paulo, ele diz: apenas seja cheio do Espírito. Primeira coisa, o Espírito de Deus, ele é criador, ou seja, ele cooperou com a divindade da trindade de 3 pessoas. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse: façamos o homem como a nossa. Quando fala nossa, não é uma pessoa, é mais de 2 pessoas. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Espírito de Deus, ele é criador.
Segundo, o Espírito de Deus, quando lemos o versículo 2, vamos entender, ainda que a terra é vazia e sem forma, o Espírito não desiste de se mover sobre ela. E Deus fala para alguém aqui nessa noite, que está em casa ou que está aqui nessa noite: o Espírito nunca desiste de se mover. O Espírito nunca desiste de se movimentar. E você que está na sua casa, Deus manda eu dizer para a tua vida que nessa noite, eu não desisti da sua vida. O Espírito não desiste de mover sobre a sua casa. O Espírito não desiste de mover sobre a tua família. Mas diácono, a minha casa, a minha família, está só destruição, não importa. Ainda tem presença, ainda tem presença nela. Seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito, para nós ser cheios do Espírito. O que verdadeiramente precisamos: intimidade, buscar. Porque alguém que não busca, alguém que não clama, alguém que não ora, alguém que não busca na palavra, esse nunca foi cheio da presença. Ser cheio do Espírito é você buscar Ele. Se você não busca, você não recebe. Irmão, está claramente claro. Livro de Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente se veio um som de um vento impetuoso e tomou toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eles estavam em comunhão. Alguém que não está em comunhão nunca teve o Espírito. Alguém que não tem comunhão nunca teve o Espírito. Alguém que não tem comunhão com seu irmão, este nunca teve o Espírito. O Espírito de Deus, Ele não escolhe local para se movimentar ou hora certa. O que Ele está procurando verdadeiramente, olha isso aqui, verdadeiramente é coração aquebrantado. Porque o Espírito de Deus, Ele se move. Ele não escolhe hora, Ele não escolhe momento, Ele não escolhe tempo determinado. O que Ele quer é se movimentar. O que Ele quer é se movimentar na vida de alguém. O Espírito de Deus, assim como o apóstolo Paulo relata nas suas cartas, o Espírito de Deus só age em concordância com a palavra. Se não tem palavra, não tem Espírito. Se não tem palavra, não tem Espírito, porque o Espírito Santo, ele só age em concordância com a palavra. Irmão, pode ter um culto, pode ter o culto todo só de louvor, mas se não tiver a palavra, o Espírito Santo não falou. Deus não falou com ninguém.
Você veio da sua casa você saiu da sua casa triste, você vai sair da mesma forma, porque não teve a palavra. Se não tem palavra, não teve o Espírito de Deus falando com alguém. O Espírito só age em concordância com a palavra. Além do Espírito Santo não escolher hora ou momento certo para se movimentar, para agir na vida de alguém, ele também só age em concordância com a palavra. O Espírito Santo, ele não entra em qualquer um. O Espírito Santo, ele não habita em qualquer um. O Espírito Santo apenas habita com aquele que está com concordância com a palavra. Irmão, isso aqui é certo. Porque o que o apóstolo Paulo vai dizer? Nós somos o quê? Templos do quê? Do Espírito Santo. E o que devemos fazer com o templo? Edificar. Se alguém não edifica, como o Espírito vai trabalhar? Se alguém não se dedica, como o Espírito vai trabalhar? O Espírito Santo, ele não age em qualquer um. Ele não age em qualquer um. O Espírito Santo, ele é frágil. O Espírito Santo, ele é frágil demais. E agora rapidinho. Terceira coisa. O Espírito Santo não desiste do caos. O Espírito Santo, ele não desiste da vida de alguém. Ainda que aquela pessoa, ela não esteja em concordância ou vivenciando a palavra, o Espírito não desiste dessa pessoa. O Espírito Santo, apesar de todas as coisas, ele é frágil. E o Espírito Santo, ele está apenas esperando que alguém aquebrante o seu próprio coração, para que ele possa agir e trabalhar. Ele está chamando. Apocalipse 22:17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, vem. E quem tem sede, vem também. É que o Espírito Santo está dizendo: eu não escolho pela aparência, apenas se tiver sede, vem. Se tiver precisando, vem. Se eu estou chamando, vem. É o que o Espírito Santo está dizendo. O Espírito de Deus, ele está chamando. Vem, ele só entra em alguém que tem sede. Porque eu aprendi uma coisa. Se o Espírito Santo, ele quer agir, se o Espírito Santo, ele quer trabalhar, ele fica sempre almejando que a pessoa abra o seu coração. Ele quer que a pessoa abra o seu próprio coração, para que ele possa trabalhar e agir. E quarta coisa, rapidinho, porque eu não quero demorar. Preparei uma mensagem aqui rapidinho. Quando formos entender, Gênesis capítulo 1, versículo 2, eu estou voltando lá atrás. Eu quero que você entenda o que é o Espírito, o que o Espírito faz. O Espírito de Deus, ele transforma o caos. Versículo 2, ele transforma o caos em cosmo, ou seja, a criação da terra.
mesmo a terra não tendo, a mesma terra sendo vazia e sem forma, ele se movimentava. E agora que a terra é transformada e habitamos nela, ele continua movimentando. Ele continua agindo. E eu quero dizer algo muito importante para você que está na sua casa, para você que está aqui nessa noite. Independente do que você tem passado, ou independente do que você está enfrentando, o Espírito de Deus sempre continuou e sempre vai continuar movimentando na sua vida. Irmão, isso aqui não é fato, isso aqui é real, isso aqui não é comparação, isso aqui é verdadeiro. Porque o apóstolo Paulo dizendo, seja apenas cheio do Espírito Santo. Alguém que é cheio do Espírito Santo, independente, ele não escolhe, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, a pessoa não escolhe local ou momento certo para engrandecer ou se alegrar na presença do Senhor. Porque quem tem o Espírito é alegre. Quem tem o Espírito é diferente. Quando você passa na rua, você pode ter certeza. Alguém olha para a tua vida e fala, ó, que camarada é diferente. Porque tem o Espírito. Tem a graça, tem o renovo, tem a presença do Espírito Santo. E o Espírito, quando ele tem para falar, quando ele tem para se movimentar, ele não escolhe se o ambiente está cheio ou vazio. Ele fala da mesma forma. Ele age da mesma maneira. Mas o que adianta um templo? Olha isso aqui, irmão. Você pode vir para o culto. O Espírito está incomodando para falar isso, mas eu tenho que falar. Você pode vir para o culto. Pode ser louvado. Pode ser contado testemunho. Mas se não tiver palavra, o Espírito não falou. Deus não falou. Deus não falou. Por quê? Porque eu sempre aprendi que a Bíblia é a boca de Deus falando conosco. E tem gente que olha e fala assim, Deus habita nos meios dos louvores. Sim, Deus habita nos meios dos... O salmista vai falar o quê? Que Deus habita no meio dos louvores. Deus habita. Só que o principal não é o louvor, o principal é a palavra. O principal não é a profecia, o principal é a palavra. É a palavra. O principal não é se alguém louvou 2 hinos, 3 hinos. O principal é se Deus falou através da palavra. Porque é a palavra que transforma, a palavra que edifica, a palavra que purifica a vida de alguém. Irmão, isso aqui é verdadeiro para a sua vida. E profético. Meu pastor, qual é a hora aí? Porque meu relógio parou. Certinho? Porque, irmão, só para me finalizar, que eu vou entregar já. O relógio parou. Você que está em casa, presta atenção, porque eu vou te dizer algo só para me finalizar. Não desista daquilo que Deus colocou sobre a sua mão. Porque quem tem o Espírito não desiste. Quem tem o Espírito é alegre, porque eu tenho certeza que tem alguém em casa que está olhando para a sua vida, está vendo tudo sendo destruído. Mas mesmo assim, ainda não desistiu.
Alguém que está na sua casa não pode ter credibilidade, não pode ter alto recurso. Alguém olha para a vida de alguém e olha e fala assim, ó, esse vai se acabar nas drogas, vai se acabar no álcool, mas o Espírito está falando, vai ser profeta. Alguém olha para essa mulher, olha e diz assim, ó, vai terminar, vai acabar. Deus fala, eu ainda tenho plano, porque quem tem espírito é diferente. E eu saí lá da minha casa para abrir a boca para a vida de alguém aqui nessa noite. Ainda que esteja quase caindo, ainda que esteja fracassado, ainda que esteja perdido, o Espírito de Deus ainda permanece movimentando na vida de alguém. Se você crê nessa noite, pelo amor de Deus, glorifica, exalta, adora, pois o Espírito de Deus se faz presente na sua vida. Irmão, isso é o que o Espírito pode fazer. O Espírito transforma, o Espírito liberta, e o Espírito, ele se move. Aonde o Espírito se move, ali uma coisa acontece. Porque o Espírito não se movimenta à toa. O Espírito sempre vai se movimentar com um propósito. E onde tem palavra, tem Espírito. Aonde tem louvor, tem Espírito. Aonde tem adoração, tem Espírito. Aonde tem oração, tem Espírito. Assim Jesus vai dizer, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente no meio dele. Então aqui nessa noite não é diferente. Então eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Foi bem rápido que eu preparei essa mensagem. Eu espero que tenha falado no seu coração. Porque como se diz, não é muito no falar, né? Mas no que o Espírito tem para dizer. E eu louvo a Deus aqui nessa noite por essa oportunidade. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Amém, querido. Que Deus te abençoe, viu, diácono? Essa palavra, e com certeza tudo é pelo Espírito. Paulo também vai dizer que por ele existimos, por ele movemos, né? Eu acho lindo, diácono Cristiano, quando você ministrava ali, veio ao meu coração aquele momento de Elias chegando diante da viúva, e ela ali desesperada, né, por preparar algo para... Ela diz, claro, né, eu vou morrer. Eu estou preparando isso aqui, profeta, mas eu vou morrer. Sabe o que veio ao meu coração ali, quando você ministrava, querido? É que o desesperado pelo Espírito recebe o profético. E ela, então, vai dizer o quê? Olha, eu vou morrer. O profeta não se calma. Se você se desespera por algo que Deus falou, ô meu querido, se prepare. O profético vai vir sobre você. O milagre vai acontecer. Amém? Que Deus te abençoe. Queridos, os que estão em casa em especial, domingo, a nossa reunião da família, primeiro domingo do mês, vai ser um tempo aí precioso, em nome de Jesus. Então, esperamos vocês aqui, para a glória de Deus. Traga um convidado, que nós possamos celebrar ao Senhor e adorar a Ele por todas as coisas, porque Ele é bom, né? O tempo todo Ele é bom. Pela manhã, 8h30 da manhã, nós temos aqui as nossas escolas bíblicas e vamos aprender mais da palavra, aprender mais do propósito de Deus para conosco. Então, fica aí os irmãos, a nossa agenda em nome de Jesus. E no próximo sábado nós temos também o nosso relógio de oração, 6 da manhã às 18 horas. Igreja aberta e cada hora, né, vem um obreiro, vem um homem de Deus, uma mulher de Deus, responsável por uma hora. Se organize para a gente estar clamando ao Senhor. Na terceira sexta-feira do mês nós vamos para o monte de novo. Vamos clamar ao Senhor, porque o Espírito diz, vem. Então,
vamos buscar a face dele, e quanto mais nós buscamos, mais nós entendemos que nós precisamos dele. Amém? Então, que Deus te abençoe. Já, Cristiano, manda um abraço para o seu pai, para sua mãe. Menina, Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Vamos agradecer o Senhor por essa noite e mais uma vez orar pelos nossos irmãos que estão passando aí por essa aflição, pelas enfermidades. Outros a gente não sabe, mas que o favor de Deus esteja sobre você. Pai, nós te adoramos porque, como a tua palavra já foi declarada aqui, o Senhor se move, Pai. O Senhor se move, o teu Espírito está em ação, mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente até mesmo não compreende, o Senhor está agindo, o Senhor está fazendo, o Senhor está movendo ao nosso favor. Então, ó Pai, abençoamos os que estão em casa, os que estão no trabalho, os que estão viajando, os que vão assistir essa reunião, assistir essa transmissão depois, aonde chegar essa palavra, ó Deus, o teu Espírito haja. E o teu haja seja de uma forma extraordinária. Ó Deus, muito obrigado. Abençoamos a vida do Cristiano. Ó Deus, que o Senhor continue usando esse jovem, levantando ele. Ó Deus, para abençoar por onde ele passar, Senhor. Que o ministério dele flua debaixo do teu poder. Nós te agradecemos, te pedimos, leva-nos em paz, debaixo da tua infinita e linda misericórdia. Ó Deus, que hoje, mais uma vez, está renovada sobre nós. Te agradecemos por tudo, hoje e sempre. E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, não só hoje, mas para todos sempre. Se você crê e recebe, diga. E nós declaramos: eu sou apostólico, meu chamado é maior que a minha vida, ando em aliança com Deus, fazer discípulos é nossa missão. Que Deus te abençoe, um bom descanso e até domingo, querendo Deus.